Quantas vezes ao dia vocês comem? Foi a pergunta de uma nutricionista a seus clientes. Alguns responderam 3, outros 2, alguém respondeu 4. Mas a resposta que chamou mais atenção foi aquele que respondeu uma vez. Todos queriam saber em que consistia essa comida única do dia. Mas depois ele explicou. Eu como todos os dias, sem parar. Essa resposta nos sugere algumas outras sugestões. Se a pergunta fosse quantas vezes ao dia devemos orar, qual seria a nossa resposta? 3 vezes, 2, 5, 6, uma vez, todo dia? A oração eficaz não consiste em bater novos recordes de tempo orando ou ter melhores palavras expressadas. A oração eficaz consiste em viver toda a minha vida e falar as minhas palavras na alegre consciência da presença santa do Espírito que está em meio de nós. Por isso, o foco da lição desta semana é reconhecer que a fé e a vida cristã são geradas e nutridas pelo Espírito Santo. É essencial que essa vida seja sustentada mediante a conexão incessante através da oração com Deus. Por meio deste assunto, poderemos louvar e ter ações de graças e de intercessão e dependência de Deus. Vamos passar agora à segunda parte de nosso esboço. Jesus, o Espírito Santo e a oração é o título da lição número 7. E vamos falar desses dois assuntos, o Espírito Santo e também a oração em relação a Jesus. E para conversar e para comentar esse tema está mais uma vez conosco o pastor Adenilton Tavares. Ele é professor de teologia da Faculdade de Bahia, em IAN. IAN. Obrigado pelo convite, estou feliz por estar aqui novamente. Amém. Vamos pedir a Deus sua bênção. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós temos um assunto neste momento tão importante para estudarmos, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e a prática da oração. Precisamos da Tua iluminação e da Tua direção. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus e o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo se manifestou na vida de Jesus enquanto ele estava aqui nesta terra? É interessante, claro, todos os evangelistas enfatizam isso, mas Lucas coloca isso no início do seu evangelho. Ele apresenta a intimidade de Jesus entre o Pai e o Espírito Santo. Logo no início ele mostra que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, o que nos dá a ideia de que o Espírito Santo vai participar ativamente do ministério de Jesus. E existe uma parte no evangelho de Lucas, que está ali no capítulo 4, verso 18, em que Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, aqui Jesus está deixando claro a sua íntima ligação com o Espírito Santo. E essa ligação de Jesus com o Espírito Santo é uma coisa que a gente pode perceber ao longo de todo o Evangelho, não somente Lucas, nos demais Evangelhos. Por exemplo, em João, quando ele fala do Espírito Santo, quando Jesus está dizendo, olha, eu vos enviarei outro Consolador. Uma palavra que aparece no texto original, que é bastante conhecida de todos nós, é a palavra Parácletos. Ou seja, o Espírito Santo é Parácletos. O que significa essa palavra, trocando em miúdos? Ela significa aquele que é chamado para ficar ao lado. Mas ali no Evangelho de João, a tradução Consolador é uma excelente tradução. Agora, quando nós vamos à primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1, quando Jesus se coloca, quando Jesus é apresentado como advogado, a palavra que aparece lá na primeira carta de João também é Parácletos. O que isso significa? Jesus é Parácletos e o Espírito Santo também é Parácletos. Ou seja, estão em um mesmo nível. Eles estão no mesmo nível. Eles estão no mesmo nível. E o importante disso é que, além de eles estarem no mesmo nível, ambos estão trabalhando pela salvação da raça humana. Então, Jesus teve um ministério intimamente ligado ao Espírito Santo, constantemente ligado ao Espírito Santo.
parece que hay una conexión muy importante entre el libro de Lucas y el libro de Atos. ¿no? Parece que Lucas introduce o Espírito Santo para logo depois assumir a direção da igreja e dos rumos da história a partir do Pentateuco, né? E depois que Jesus ascendeu para o céu. Isso é evidente em Lucas. É interessante que alguns chegam a dizer que o título Atos dos Apóstolos nem deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque logo no primeiro capítulo, a primeira menção que Lucas faz é ao batismo do Espírito Santo. Então ele termina o Evangelho com a ascensão de Cristo e ele começa o livro de Atos com a descida do Espírito Santo. E Jesus mesmo tinha dito, se eu não for, ele não virá, o Consolador não vem. E é interessante, pastor, quando a gente pega, por exemplo, o livro de Apocalipse, no capítulo 5, verso 6, eu lembrei desse detalhe agora, e é um detalhe importante. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6, o texto diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, é Cristo, como havendo sido morto, ou seja, uma referência à morte de Jesus. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Esse aqui é um símbolo do Espírito Santo. E o texto termina dizendo o seguinte, enviados para a terra. Então, o que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 6? Uma referência ao Pentecostes. Então, Lucas termina o seu evangelho falando sobre a ascensão de Jesus e ele começa o livro de Atos falando sobre a descida do Espírito Santo. A íntima ligação de Jesus com o Espírito Santo acontece aqui na Terra e eles continuam intimamente conectados. Jesus está desenvolvendo uma obra no céu e o Espírito Santo está desenvolvendo uma obra na Terra, mas esse ministério de Jesus e do Espírito Santo, Jesus no céu e o Espírito Santo na terra, são ministérios que estão ligados, como se fosse um complementando o outro. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo é tão assim grave na Bíblia? Lucas 12:10 fala sobre essa gravidade, né? Por quê? Veja, quando nós abrimos a Bíblia, uma coisa, digamos assim, um tema que perpassa toda a Bíblia é Deus insistindo com o ser humano. Quando Adão caiu, quando Adão pecou, Deus perguntou, Adão, onde está você? E nós percorremos as páginas do Pentateuco, de todos os livros do Antigo Testamento. Por exemplo, lá no livro de Oséias, Deus está dizendo assim que queria ter os seus filhos no colo. Ele chega a dizer assim, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Então, a história da Bíblia é a história de um Deus que está insistindo o tempo inteiro para ter os seus filhos de volta. Então, o pecado contra o Espírito Santo se torna um pecado muito grave, porque, em primeiro lugar, é um pecado contra Deus. É um pecado contra Deus. Bom, todos os pecados são contra Deus. Sim, mas é um pecado contra Deus no sentido de que esse pecado contra o Espírito Santo é um pecado de uma, digamos assim, rejeição aberta e deliberada da constante insistência de Deus através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Okay. Não é? Ali no contexto, quando Lucas fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente pode observar, e é uma coisa que a gente comprova também quando Ellen White menciona isso, que o pecado contra o Espírito Santo é atribuir para Deus uma atividade que não é de Deus. Ou seja, quando Satanás desenvolve uma atividade e o indivíduo atribui para Deus aquilo que Deus não fez. Então, isso também é pecado contra o Espírito Santo. Mas voltando à questão da insistência, a história da Bíblia é a história de Deus insistindo com a raça humana. Então, quando eu pego contra o Espírito Santo, eu estou dizendo, é como se eu estivesse dizendo para Deus, Senhor, eu não preciso do Senhor. Eu posso viver sem o Senhor. É a rejeição constante da atividade do Espírito Santo no coração. Na consciência. Na consciência. Ou seja, e é uma coisa deliberada. O indivíduo diz, a partir de uma decisão, que não precisa de Deus, não precisa da atividade do Espírito Santo. Por isso que talvez a primeira ação de Jesus, após o batismo, foi o ungimento do Espírito Santo. Né? Ele começou intencionalmente com isso. Agora, falando da oração, um breve tempo que temos, o Evangelho de Lucas registra que Jesus nos deu alguns princípios gerais acerca da oração. Quais são
aquelas características da oração e quais são esses princípios? É interessante, quando nós chegamos ao capítulo 11 de Lucas, os discípulos estão fazendo um pedido para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Sim. E é um ponto importante porque eles não estão pedindo para, digamos, eles não pediram, Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a expulsar demônios. Eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que a oração de Jesus era uma oração eficaz. E por que a oração de Jesus era uma oração eficaz? Alguns princípios que nós podemos tirar da oração de Jesus, ali em Lucas e nos outros evangelhos também. Jesus tinha um tempo para orar. Ele dedicava um tempo à oração. Então, esse é um aspecto muito importante. Nesse mundo, nós vivemos muito apressados e o tempo que sobra para a gente conversar com Deus é um tempo muito curto, mas Jesus ele tinha um tempo que ele dedicava à oração. Nós podemos encontrar no Evangelho, às vezes, Jesus orando a noite inteira e no dia seguinte ele saía para as atividades do dia. Jesus tinha tempo para orar. Jesus também tinha um lugar especial para orar. Ele ia para o monte, ele se reservava, ele tinha um tempo a sós com Deus. E esse é um princípio que nós precisamos colocar em prática. Como seria bom se todos nós tivéssemos na nossa casa um ambiente que fosse dedicado à oração. Quando Deus olhasse para nós e visse que nós estávamos indo para aquele lugar, então Deus saberia que aquele é o momento de um contato, de intimidade com Ele. Jesus tinha um tempo para orar, Jesus tinha um lugar para orar. Uma coisa que Jesus fazia também, Jesus orava pelos seus amigos. A oração de intercessão, esse é um aspecto muito importante no ministério de oração de Jesus. Agora, um comentário mais específico sobre o que Jesus disse aos discípulos após o pedido, nós encontramos ali a oração modelo. Existem alguns princípios básicos também na oração modelo. Por exemplo, Jesus disse que a gente deveria começar orando dizendo Pai. E isso aqui fala de intimidade, ou seja, nós vamos falar com Deus que é nosso Pai, existe uma intimidade aqui. Pai, como um amigo. Né? Como um pai, como um amigo. Aí Jesus disse que nós deveríamos dizer, santificado seja o teu nome, ou seja, existe o aspecto do louvor, venha o teu reino, existe o aspecto da sede espiritual, seja feita a tua vontade. Aqui nós encontramos uma descentralização do eu. Quando eu estou orando, eu estou reconhecendo que eu não sou o centro do universo, que as coisas não giram em torno de mim. Ou seja, Deus está no centro. Então, quando eu digo, seja feita a tua vontade, eu estou me tirando do centro. As coisas não giram em torno de mim. Na oração modelo, nós encontramos o princípio da dependência diária. Dá-nos o pão de cada dia. Outro dia, a criança chegou para a mãe e disse assim, mãe, por que em vez de a gente pedir o pão de cada dia, a gente não deveria pedir a Deus o pão para a semana inteira? Aí a mãe respondeu, meu filho, é porque Deus não gosta de dar pão velho para os seus filhos. Então existe aqui o aspecto da dependência diária, ou seja, todos os dias. Perdoa-nos. Então nós temos aqui o princípio da salvação. Assim como nós perdoamos, nós temos aqui o aspecto da cura emocional. Não nos deixe cair em tentação, nós temos aqui o aspecto do reconhecimento de nossa fragilidade. Enfim, a oração modelo, nós poderíamos dizer que é uma oração completa, mas não é uma oração que a gente vai ficar repetindo. Os princípios estão ali e nós devemos pegar aqueles princípios e aplicar a nossa vida de oração. Vejo que Jesus tinha muito interesse por esse assunto, porque esse foi um dos assuntos mais praticados por Jesus enquanto estava nesta terra. E nós, como pecadores, muito mais. Vamos ouvir agora a mensagem, a palavra do autor, nesse momento. This question of prayer Essa pergunta sobre a oração is very important. é muito importante. And the Gospel of Luke E o Evangelho de Lucas e outros evangelhos show us também nos mostram a diferença entre a oração de um cristão and prayers. e a oração de outras religiões. Most religions A have maioria das religiões a mode of prayer. tem uma maneira de orar. They emphasize the need for Elas enfatizam a necessidade de orar. Porém, muitas dessas orações prayer são como um tipo de barganha com as kind Deus. of a bargain. I'll do this for you, Eu faço isso pelo Senhor God, and you do this for e me. o Senhor faz isso por mim. It's kind of an exchange. É como um tipo de troca. So a Hindu, for Os hindus, por example, exemplo, takes levam uma cesta cheia de oferendas para os seus ídolos. money, all
e dizem, por favor, aceitem minha oferta. Me abençoe. Abençoe meus filhos, minha mãe, minha esposa. Muitos pensam que Deus irá responder essa oração. Mas quando Jesus ia orar, ele deixava tudo de lado. Você não tem nada para oferecer a Deus, a não ser que você venha como uma pessoa totalmente dependente de Deus. Você é meu pai e eu sou teu filho. Eu sou um filho perdido. Estou me afastando de ti e não sei o que fazer. Preciso de direção e um propósito na vida. Faça com que minha vida tenha um significado. Eu vou a Deus como um filho perdido. Eu oro a Deus, que é um pai amoroso. Então ele diz, vá, seus pecados estão perdoados. Os pecados que separavam você de mim. No conceito cristão de oração, isso é o que nos separa de Deus. O problema do pecado. Minha oração tem que começar sempre com esse pedido. Senhor, Tu és meu Pai, por favor, perdoe meus pecados. Escuta o meu pedido. Eu preciso de alguém que se importe comigo. Essa é a diferença entre a nossa oração e as orações do restante do mundo. Se Jesus, sendo divino, foi tão dependente da orientação do Espírito Santo, quanto mais nós devemos buscar fervorosamente essa orientação. Precisamos, já falou o pastor, que precisamos ter um espaço, um tempo em nossa casa para poder praticar a oração. Alguma prática mais que eu gostaria de recomendar? Okay. Há um pensamento, pastor, muito bonito de um dos autores da literatura brasileira. Ele diz o seguinte, que a oração, Machado de Assis, a oração é como uma escada de Jacó. Por ela sobem as petições e por ela descem as divinas consolações. Ou seja, a oração é, digamos assim, uma via de mão dupla. Sobem as petições e descem as consolações. Jesus usou a oração dessa forma em seu ministério. E fica para nós o exemplo. Amém. Nós podemos pedir a Deus e, ao mesmo tempo, receber as consolações de Deus através da oração. Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Quero te recomendar fazer uma oração assim. Fala com Deus, mas não utilizes nenhum pedido para fazer, nada para pedir e nada para agradecer. Só conversar com Deus. Só conversar com Deus. Perguntar alguma coisa, mas não pedir nem agradecer. Vamos ver se sobra alguma palavra ali, porque às vezes nossas orações estão muito cheias de agradecimentos e pedidos. Agradecimento, te peço e te agradeço por isso. Mas não temos tempo para conversar com Deus. Nós precisamos conversar, abrir nosso coração a Deus e expressar o que está dentro do nosso coração. Você aceita o reto? A próxima vez que ores, faça um intento de 2, 3 minutos conversar com Deus, sem pedir, sem agradecer. Mas nós queremos fazer da nossa vida uma vida de oração. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. E que possamos nós conversar contigo todos os dias, fazer desse o melhor momento de nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por estar aberto à nossa comunicação. Em nome de Jesus. Amém.